Vamos lá então. Esse treinamento aqui é para ensinar como que você faz a apuração do ponto de um funcionário que tem algum tipo de pendência, né? Que nem aqui nesse caso, esse funcionário não tem faltas, né? Várias faltas, certo? Esse é um funcionário teste que a gente tem aqui simplesmente para passar essa instrução, né? Então vamos começar a fazer o lançamento manual dos horários que essa pessoa não tem, né? Por exemplo aqui, o horário dela é estipulado dela chegar das 8 às 18 e das 14 às 18. Só que nesse dia ela não bateu o ponto. Então, como é que a gente faz a inserção dessas batidas, né? A gente clica em cima da falta, você viu o campo ficou mais claro, digita o horário, por exemplo, 8 horas, né? 0800, dá um enter e informa o motivo dessa pessoa não ter batido esse ponto. Por exemplo, entrada sem batida, ou seja, ele entrou às 8 horas sem bater o ponto, né? Esse motivo é para você identificar o porquê que você teve que inserir essa batida manualmente. Então você tem que informar o motivo e o motivo é obrigatório. Mas, por exemplo, esqueceu de bater o ponto, né? Tava fez serviço externo, por exemplo, né? Ou seja, ele não foi na loja, ele foi em outro local primeiro fazer antes de bater o ponto, então ele estava trabalhando nessa faixa de horário. Então aqui nada mais do que o motivo que você dá para você estar inserindo a batida, né? Então vou pôr aqui entrada sem batida. Então ele salvou aqui a batida às 8 horas, né? De cara você vê, vou inserir aqui então às 12 horas também, mesmo motivo, né? Saída sem batida. Então, como você vê aqui, você vai adicionando as batidas, né? 14 horas, né? E da mesma forma 18. Então, como você vê aqui, ele está em vermelho e está em azul. Por quê? Porque essa informação, por mais que a gente adicionou justificativo e informou horário, ela não está salva, certo? Então você tem que vir aqui embaixo, ó, dia 13 do 1, certo? E clicar em salvar. Quando você clica em salvar, essa informação passa a ficar azul, tá vendo? Quer dizer que essa informação não vai ser perdida se você sair dessa tela. Agora, por exemplo, ó, sábado, dia 14 de 1. Ó, fiz 8 horas, entrada sem batida e saí às 12. Saída sem batida. Você vê a informação, ela está em vermelho, né? Ela está em vermelho. Então, essa informação, se você sair dessa tela sem salvar, ela vai ser perdida. Por exemplo, para entrar nessa tela, onde é que é? A apuração de ponto, né? Então, vou para ponto diário, só para sair dela. E vou voltar na apuração de ponto, né? Vou selecionar aquele funcionário, certo? Aqui em pessoas, que é um funcionário teste. E se a gente olhar o dia 14, ela não foi salva. Então, se você não clicar em salvar ali, ele não vai salvar. Lembrando que o botão salvar aqui, ele só aparece depois que você faz uma alteração no horário. Por exemplo, esse dia aqui, dia 26, vamos supor que é folga, né? Ou no sábado aqui, ó, folga. Cliquei na setinha, marquei folga. Então assim adiciona folga, certo? Então ele já dá a opção de salvar, tá vendo? É... Daí você salva para ficar salva essa informação. E da mesma forma, você tem a opção de inserir a batida automática, né? Que ele vai inserir exatamente esses quatro horários no seu ponto, né? Que é os horários que é esperado, né? De esperado que o funcionário faça, né? Então, por exemplo, aqui, marcação automática. Ele lança os horários que estão estipulados para ele entrar e sair, né? Então, se ele fizer hora extra ou sai mais cedo, né, tiver hora de atraso, se você lançar automático, você acaba não informando essas informações, né? Da mesma forma, para adicionar uma justificativa, né? Clicou na setinha, igual a gente fez aqui no sábado para folga, a gente vem aqui a justificativa, e aqui a gente tem um tipo de justificativa. Se é um ajuste de banco, se é atestado médico, se é feriado, né, uma licença. Por exemplo, todo atestado médico, a gente tem que dar o motivo do atestado médico, né? Por exemplo,
oftalmologista. Ele foi no oftalmologista, né? Não que você tenha a obrigação de informar onde ele foi, mas é uma opção dependendo da situação, né? Ah, aquele dia ele foi no tal local, né? Ou então você pode pôr simplesmente atestado para identificar que é o atestado mesmo, né? E qual que é o período, né, que esse atestado ele abona, certo? Então, nesse dia, foi dia 25, terça-feira, dia 24 aqui, certo? Então, ele foi trabalhar. Se ele foi trabalhar somente o período da manhã, e você abonar o dia inteiro, que nem está aqui, ele vai abonar todo o momento que ele estiver fora do estabelecimento, ou seja, que ele não está trabalhando, né? Mas se você, por exemplo, aqui colocar só das 13 às 23, né, só o período da tarde, então se ele faltar de manhã vai considerar falta, mas se ele faltar à tarde vai considerar atestado médico, né? E o CID ele é obrigatório, né? Então tem o caso de atestado e tem o caso de declaração. A declaração ela não vai com CID, né? É só uma declaração de comparecimento, certo? O atestado também nem todos têm o CID. Quando eu não tenho o CID, eu costumo informar só um zero ali, né? Porque o CID é obrigatório, né? Mas geralmente o atestado ele vem o CID do médico, né? Do motivo desse afastamento, né? Temporário. Então, que nem aqui, vamos supor que são 2 dias de atestado, né? Ou 3 dias. Então, do dia 24, então 24, 25 e 26. Então, 3 dias de atestado, né? Vou colocar aqui meia-noite, né? Que é o horário inicial, e 23 horas e 59 minutos, que é o horário final. Então, adicionar justificativa. Então, ele adicionou justificativa para esses 3 dias, né? Então, se eu fizesse a mesma coisa aqui, por exemplo, trabalhasse às 8 e saísse ao meio-dia. Então, a gente tem essa falta na parte da tarde, né? Eu indo ou não trabalhar, ele vai justificar, certo? Então, vamos lá. Setinha, justificativa, atestado médico, né? Dia 27, a partir das 12h30, por exemplo, né? Então, ele abona a parte da tarde, né? E aqui, por exemplo, ó, dia segunda, né? Das 8 às 12, das 14 às 18. O testado médico é da mesma forma, das 12h30 às 23. Então ele justifica somente a parte da tarde, né? A parte da manhã ele não justifica, certo? Aqui eu acredito que eu tenha adicionado abonar ausência, né? Vamos corrigir aqui e colocar atestado. 12h30 às 23, CID 0. Aí agora ficou correto, tá vendo? Então se ele não foi o dia inteiro e o atestado dele é só da parte da tarde, parte da manhã ele vai ficar com falta do mesmo jeito, certo? Finalizando então, você salva no final. Além do atestado, como eu falei, a gente tem a opção aqui de folga, tem a opção de mandar essas horas, caso tenha hora, trabalhem com banco de horas para o banco, né? Adicionar um feriado, além de outras informações, mas assim, esse é o principal que vocês precisam saber, né? Outra questão, vamos alterar aqui, vamos colocar aqui desde dezembro. Aqui está falando, ó, deseja realmente sair dessa tela sem salvar, né? Porque as informações serão perdidas. Não, eu vou salvar primeiro. Salvo, né? Então ficou em azul. E agora ele já atualizou essa tela aqui pra gente, né? Então aqui, por exemplo, vai ter caso que você vai entrar em um funcionário, né? Que ele vai estar com esse tracinho aqui. Ele não é falta e também não é trabalhado. E se você tentar digitar, ele deixa. Só que se você dá um Enter, vem pra cá e salva, ele não vai inserir nada. Por quê? Porque nessa faixa de data ainda não era esperado dele trabalhar. Ele começou a bater o ponto a partir do dia 1º do 1, né? Então, para trás não estava esperado. Como é que se esse dia você tiver que inserir um horário, então você tem que alterar o horário desse funcionário. Por exemplo, aqui, ó, esse funcionário é o Arnel. Nós vamos aqui em funcionários. Vamos editar o horário do funcionário. Se a gente aqui olhar o histórico de horário, que dia que ele começou a bater o ponto? Dia 1 de 1 de 2023.
Então vamos mudar aqui, né, para adicionar um horário diferente e informar que antes de janeiro, por exemplo, dia 25 começou a bater o ponto, né, até o de 25 em diante, certo? Então vou salvar. Então se a gente olhar aqui agora, o histórico de horário mudou para dia 25, certo? E lá nesse funcionário, vou buscar aqui do dia 1/12, né? E lá nesse funcionário, em vez de ser do dia 1 que nem estava antes, ele considerou os dias para trás também, certo?